Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo de número 93. Salmos, capítulo de número 93. Hoje nós encerramos a série de exposições destes 3 salmos reais ou régios. E vamos terminar com o 3º salmo, que é este que nós acabamos de anunciar, Salmo 93. São 5 versículos, diz assim a palavra de Deus: Reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Oremos. Senhor Deus e Pai, fale conosco através de Tua Palavra, que ela ilumine a nossa mente para que a gente entenda o Cristo que a Tua Palavra quer que entendamos, não o Cristo que fabricamos, mas o Cristo anunciado pelas Escrituras. Que uma vez mais ouçamos a Tua Palavra e sejamos transformados. É no nome dEle, do Teu Filho, o Rei dos Reis, que oramos. Amém. É mais seguro ser temido do que amado quando você tem que escolher entre ser temido e ser amado. Quem disse isso foi Maquiavel, no livro chamado Príncipe, o manual de cabeceira dos políticos brasileiros. O manual também de alguns pastores, o manual de alguns líderes de empresa, de CEOs, alguns pais de família, alguns maridos. Hoje em dia, talvez até as esposas, talvez as empresárias. Ser temido é o que faz um rei ser obedecido. Pode faltar amor, mas se um rei quer ser obedecido, tem de ser temido. Por isso, alguns pais podem preterir o amor, desde que o temor faça seus filhos obedecê-los. E alguns pastores sacrifiquem o amor e a amabilidade para que sejam obedecidos no seu temor. É verdade que Napoleão leu bastante o Príncipe. E é verdade que, entendendo o temor dos homens, os grandes líderes são capazes de grandes conquistas, de estratégias poderosas de domínio e o mais importante de todos eles, o êxito nas batalhas. Porque, afinal de contas, um exército que não é temido jamais vence uma batalha. Nós vamos falar de um rei nesta manhã. Um rei que sempre é temido, mas que nem sempre é amado. Não por ele não ser amável, mas por outras razões, que dizem respeito não ao rei, mas aos seus súditos. O rei de todo o universo
é o Criador de todo o universo. Não há cristão na face da terra que não reconheça o senhorio e a realeza e o domínio da providência divina. Um texto como esse que acabamos de ler, no mínimo deveria nos fazer perceber que não falta razões para temer o Senhor. Não faltam razões para obedecermos ao Senhor, porque temos tudo e todas as razões para temê-lo. Por exemplo, o texto que nós acabamos de ler é um texto pequeno, é um salmo pequeno, é um cântico pequeno, dividido em 3 partes. Primeira parte, dirigida ao rei, a segunda parte, dirigida à batalha, e a terceira parte, dirigida ao reino. A primeira parte, que são os primeiros 2 versículos, mostra um rei se vestindo, se preparando para uma guerra. A segunda parte, versículos 3 e 4, é o rei diante desta guerra, descrita agora, não só a guerra, mas o seu inimigo e o seu êxito sobre o inimigo. E por fim, o 5º e último versículo anunciando o reino, o reinado, os fundamentos, o que constitui a natureza deste reino. Vejamos as razões pelas quais este rei tem de ser temido, e portanto não teríamos nenhuma razão neste mundo para desobedecê-lo. Versículos 1 e 2 apresentam 2 proclamações. A primeira proclamação é uma proclamação sobre o rei. É uma proclamação, uma declaração sobre ele. E o que se declara sobre este rei? Que ele é Yahvé, que ele é Senhor, ele é o eu sou, e o eu sou, o Senhor, reina. Não é reinou, não é reinará, é reina. A declaração é feita a todos os povos, tribos, nações e em especial aos súditos deste rei. É para os súditos e todos os povos, tribos e nações a declaração que rompe o tempo dizendo: o Senhor reina. E após a declaração de que o Senhor reina, a proclamação anuncia este rei que reina com um determinado tipo de comportamento que é comum aos reis quando vão para a batalha. 3 atitudes se apresentam de maneira muito clara nesta declaração primeira sobre o rei. Primeiro, o rei se reveste de majestade e poder. Não há ninguém vestindo este rei. Não há súditos vestindo o rei da sua majestade e do seu poder. Não há ninguém, não há ser, não há criatura que vista, que revista este que reina com vestes de majestade e de poder. Não encontrando nenhum súdito capaz de vesti-lo de majestade e poder, ele encontra a si mesmo como o único capaz de vestir a si mesmo de majestade e poder. Ele não só é majestoso e poderoso, mas ele mesmo se reveste de majestade e poder. Segundo, ele se cinge. Cingir aqui é apertar o cinto, mas é apertar o cinto no sentido de prestar atenção se todos os elementos da armadura, se todos os elementos das vestes da guerra estão bem ajustados. Ele está buscando então a firmeza necessária que diz: estou pronto, vamos para a guerra. Ele cinge, ele se prepara, portanto, para a guerra.
não somente é um rei que se veste de majestade e poder e se cinge, está preparado para uma guerra, como este rei é anunciado por este que proclama como um rei edificador. Ele não é só um rei majestoso e glorioso, poderoso, ele não é só um rei guerreiro, ele é um rei que lança fundamentos, ele é um rei que edifica, ele é um rei arquiteto, ele é um rei criador. A terceira ação na declaração primeira deste que anuncia o rei é a de que ele firmou, edificou o mundo. Tudo que o rei edifica, tudo que o rei firma, não vacila. Se o mundo está do jeito que está e permanece a despeito das quedas e dos fins dos reis, tronos, principados e potestades, é porque este mundo não foi fundado e firmado por qualquer rei terreno, mas foi forjado, edificado e fundamentado por este rei que se reveste de majestade, de poder e se cinge para uma batalha. É Ele que lançou as bases do universo, é Ele que lançou as bases que edificam todo o universo, e por isso o universo não vacila, por isso o universo não titubia, por isso o universo acompanha o seu ato obedientemente. O universo inteiro teme o rei que não apenas guerreia, mas o rei que edifica. Então a primeira declaração, a primeira proclamação do versículo 1, que anuncia este rei, é uma proclamação gloriosa, de um rei guerreiro, de um rei edificador, de um rei majestoso, de um rei tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que aquilo que ele edifica, ninguém pode derrubar. Se ele edifica o mundo vai permanecer. Se ele edifica um povo vai permanecer. Se ele edifica uma igreja vai permanecer e atravessar séculos e séculos sem vacilar. Mas o rei que é proclamado, não é só proclamado àqueles que agora estão ouvindo este arauto que fala sobre o rei. Agora, o próprio arauto, no versículo 2, faz uma segunda proclamação, e essa segunda proclamação não é mais sobre o rei, mas é uma proclamação ao rei. Ele se dirige ao rei, ele fala ao rei. Observe a mudança na voz. Agora ele não está mais falando do rei para os homens, agora ele está falando para o rei, diante do rei, e agora ele se dirige a este rei e diz: o teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Duas coisas importantes agora ele diz, agora diretamente ao rei. Ele reconhece na sua proclamação ao rei, que este rei tem um trono que foi sempre seu, desde a edificação do mundo. Não é o trono de Davi, não é o trono dos reis deste mundo, é o trono, o único trono, do único rei que pode se assentar neste trono, que é o trono do universo, o trono que foi edificado por Ele mesmo, um trono que só pode ser sentado por Ele, um trono que só pode ser governado por Ele, um trono que pertence única e exclusivamente a Ele. Ninguém senta neste trono, ninguém pode ocupar este lugar é inalcançável, este trono não é alcançado por ser humano algum, por anjo que seja, este trono pertence única e exclusivamente a este, que desde o início, desde a antiguidade, desde sempre é rei. O segundo aspecto dessa proclamação ao rei
Não é que este rei apenas tem um trono edificado por ele mesmo desde a eternidade e que é um trono único e exclusivo dele. Não. Ele faz uma declaração a mais. Ele diz: tu és desde a eternidade. Não é um rei que teve um começo, não é um rei que tem um fim, não é um rei que tem uma origem, não é um rei que tem um final. Este rei sempre existiu, existe e sempre existirá. Ele é desde a eternidade. Naturalmente você deve estar se perguntando agora, por que ele fez toda essa apresentação? Porque não é comum encontrar um rei assim, né? Um rei assim é demasiado poderoso. Um rei assim é demasiado temido. Seu trono é único. Não existe conspiração. Está entendendo? Tipo, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma arapuca para Deus e depois ocupar o reino dele? Tem uns pastores que têm feito isso, gente. Mas o reino de Deus pertence só a Ele. Ninguém pode alcançar o trono que pertence somente a Ele. É demasiado poderoso. É um rei demasiado poderoso. Muita coisa só faz sentido para a gente quando a gente sai do rei e se faz a pergunta: tá, ele é poderoso, ele tem um reino poderoso, tem um trono que é só dele, ele é majestoso, ele é guerreiro, né? Se ele está se preparando para a guerra, coitado de quem estiver pela frente, né? Ele é guerreiro, ele é todo poderoso, ele é o que edifica o mundo, edifica todas as coisas. A pergunta é: quem foi o louco que resolveu bater de frente com ele? Isso nos leva à segunda parte do Salmo, que vai dos versículos 3 ao 4. Aqui nós não vamos falar mais sobre o rei propriamente dito, mas vamos falar sobre a batalha. É uma batalha muito interessante. Em algumas Bíblias tem rios, né? A nossa aqui eu estou acompanhando com a nova versão atualizada, e tem rios. Eu não gosto muito dessa leitura do rio, porque a nossa percepção do rio é uma percepção às vezes muito pequena. E aqui a imagem é diluvial, aqui a imagem você tem que pensar num tsunami, tá? Você tem que pensar nas muitas águas, tá certo? Você tem que lembrar daquele dilúvio lá de Noé, é daquelas águas que a gente tem que se lembrar aqui, é daqueles movimentos da natureza, daqueles movimentos destruidores, avassaladores, é disso que a gente está falando. E todas as vezes que a gente lembra dessas coisas, a gente precisa entender por que a Bíblia está usando esses termos para se referir, por exemplo, às águas, às muitas águas tão poderosas, capazes de engolir um território, capazes de devastar um continente, capazes de separar terras. Mas por que eles estão usados aqui? Por que eles aparecem aqui? A batalha, tal como ela é descrita pelo arauto, ela é descrita no versículo 3, apresentando o inimigo em seu levante. É o levante do inimigo. Ele vai apresentar como esse inimigo se levanta. Quem é esse inimigo? Que tipo de inimigo é esse que se levanta contra o rei? Quem é este que se revolta contra Deus em desobediência? Então, em primeiro lugar, o arauto vai apresentar o inimigo para a gente. Quem é esse inimigo? As muitas águas. Deixa eu fazer uma nota de rodapé bem rapidinho aqui. Quando a gente lê os salmos dentro do contexto daqueles que seriam os destinatários, aqueles que estão ouvindo, lendo o salmo pela primeira vez, muitas coisas fariam sentido para eles que para a gente talvez não faça. Por exemplo, a gente não está muito acostumado a pensar a religião cananeia. Não é? Se eu falar, por exemplo, Dagon, você vai saber quem é Dagon. Mas você conhece o filho de Dagon? Conhece. Está vendo? Você conhece o filho de Dagon. O filho de Dagon chama-se Baal. Só que existem muitos, né, Baalins, muitos filhos de Dagon que se chamam Baal. E eles são inúmeros, com crenças absurdas sobre cada um deles. É uma mitologia cananeia que era conhecida por eles.
E o que dizia essa mitologia? Dizia que Baal, filho de Dagom, era muito temido. Muito temido. E ele queria muito ser rei. Ele queria reinar entre os deuses. Ele queria governar o universo. E ele estava quase conseguindo quando Iam, que é o seu maior inimigo, que é responsável pelo caos, é a divindade caótica, é a divindade das águas, é o Deus que usa as águas com toda a sua força e com toda a sua potência para destruir tudo à sua volta. E era assim que os cananeus explicavam, por exemplo, eventos como o dilúvio, ou exemplos da natureza como as tsunamis que a gente conhece hoje, e que são avassaladoras. É Iam se levantando contra Baal, é Iam se levantando contra Baal e destruindo e engolindo todo o universo numa batalha entre os deuses. Mas o mito cananeu diz que a batalha entre Baal e Iam um dia aconteceu, e as águas se levantaram com toda a sua força, com toda a sua violência contra Baal. Mas Baal, com toda a sua inteligência e estratégia, destruiu as forças caóticas de Iam e estabeleceu a ordem. Era o único evento que faltava para que agora Baal pudesse ser aclamado entre os deuses como o rei entre os deuses. Então, depois da derrota de Iam, Baal é entronizado, vestem roupas, colocam roupas de rei, coroam Baal, colocam coroa sobre ele, trazem glória, majestade. Afinal de contas, ele venceu Iam e agora se tornou o rei dos deuses, ele governa entre os deuses. Os versículos que nós acabamos de ler são versículos que contrapõem a maneira mais típica dos cananeus, por exemplo, imaginarem Deus. Se os judeus, imagina o povo de Deus, melhor dizendo, está sendo tentado por qualquer outro Deus, pela sua manifestação de poder, pelas histórias que os cananeus contavam, aqui, nesse texto, há algo totalmente diferente. Aqui o arauto diz que as águas, com toda a sua força, com toda a sua violência, se levantam. E elas se levantam de duas maneiras, com bramido, com fragor e com as suas ondas. Então aqui no texto que a gente acabou de ler, o versículo 3, quem está acompanhando a minha versão, você vai encontrar assim: levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. No fundo, esses dois versículos estão trabalhando duas questões. Do jeito que está aqui, parece que só está falando do som, o som das águas, aquele barulho ensurdecedor, aquele barulho que traz o anúncio da catástrofe, do caos, da destruição, sem contar a força das ondas, que vai devastando, destruindo tudo. A Bíblia diz que os rios, as águas volumosas, com grande alarido e violência, se levantam. Mas o versículo de número 4 mostra o anúncio que o arauto faz sobre Yahvé, sobre esse Deus que reina, sobre esse Senhor que reina. Observe o que ele diz: mas o Senhor Altíssimo, o Senhor nas alturas, aquele que ninguém alcança, aquele que tem um trono que ninguém pode tomar, aquele que tem um poder que ninguém pode ter, aquele que tem a majestade que ninguém pode ter, porque não foi homem, nem outro Deus, nem outro ser, nem outro anjo que lhe vestiu de majestade, de poder, que não tem a sua inteligência e o seu poder para edificar, tem. É este que se levanta e é mais poderoso do que o bramido das águas, do que a força das ondas dessas muitas águas violentas. Ou seja, o que ele está dizendo é que é mais temível o poder deste Deus poderoso do que o Deus mais temido entre os cananeus, que é Iam. Ele é o mais temido, porque ele tem todo o poder sobre inclusive aquilo que mais os homens temem.
Só que tem uma coisa importante que a gente não pode perder de vista. Baal, segundo o mito cananeu, venceu Ian e foi coroado, foi entronizado, passou a ser rei. Este que o arauto anuncia, não se tornou rei ao derrotar o rio com toda a sua força e com toda a sua violência. É o contrário, é porque ele é rei altíssimo que ele derrotou as muitas águas. Ele não derrota as muitas águas para ser rei, é porque ele é rei e o único que tem todo o poder, que ele derrota as muitas águas. Em outras palavras, Deus não morreu na cruz para se tornar teu rei. É porque ele é rei que ele morreu na cruz. Isso nos leva ao terceiro e último ponto. O reino. Como é o reino deste rei temível, deste rei que vence as águas mais poderosas, não para se tornar rei. Ou seja, não há uma ambição de Deus. Deus não está, portanto, trabalhando contra os inimigos porque Ele tem uma ambição de um dia possuir uma coroa. Não há uma ambição de Deus em conquistar um determinado povo, para que ele um dia possa ser rei, para que um dia ele possa ter coroa, para que um dia ele possa ter louvor, para que um dia ele possa ter honra, para que um dia ele possa ter glória. Não há algo que Deus precise fazer para que justifique a sua coroa, a sua realeza, o seu poder, a sua soberania, a sua superioridade, o seu ser altíssimo. No entanto, uma pergunta tem que ficar diante de nós nesta manhã: por que cargas d'água se ele não precisava vencer Satanás, a morte e tudo que está à nossa volta para ser rei? Por que ele fez isso? Porque ele lutou, porque ele se cingiu, porque ele vestiu armadura, porque ele foi para uma batalha, se ele já é rei? Se com essa batalha ele não conquista nada do que ele já tem? Quem de nós já não pertence a Ele desde sempre? Que parte deste mundo já não é dele? Se o inferno lhe pertence, se os céus lhe pertencem, o que não mais pertenceria a Ele, o que Ele precisaria fazer para ter aquilo que Ele já tem? É preciso entender que o reino de Deus não é construído pelas mesmas ambições dos homens, não é edificado pelo amor à coroa. Os homens amam a coroa, eles são capazes de abrir mão do amor para terem domínio sobre a coroa. Porque eles são como Baal. A coroa é um prêmio a ser conquistado, e não um prêmio a ser entregue. Baal nos ensina a desejar a coroa mais do que tudo. Deus nos ensina a entregar a coroa mais do que tudo. Isso só é possível porque o seu reino não é pautado na ambição e não é pautado na vontade de poder. É pautado na fidelidade e na santidade. E estes são os dois últimos pontos que o arauto diz em sua oração a Deus. Versículo 5: os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa
convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. 3 coisas importantes são ditas nesse último versículo, que encerra com a apresentação deste reino, os fundamentos deste reino, sob qual base esse reino é edificado. Em primeiro lugar, o reino de Deus é edificado por um rei guerreiro, por um rei edificador, mas por um rei fiel. A fidelidade é o fundamento do reino de Deus. A palavra de Deus nos diz que os testemunhos dele são fidelíssimos, que a palavra de Deus é fiel. Os reis falham em suas palavras, os poderosos deste mundo falham em sua palavra, mas o Rei Todo-Poderoso jamais falha em sua palavra. Segundo, o seu governo, a sua casa, não precisa de CPI. Vou tomar uma água. Não precisa. Porque a casa de Deus, o governo de Deus é santo. O governo de Deus não admite corrupção. O governo de Deus não aceita a corrupção. No reino de Deus, a corrupção está banida, porque o rei é santo, o seu reino é santo, e os seus súditos têm de ser santos. E terceiro, a eternidade caracteriza o seu reino. Todos os reinos deste mundo passarão, mas o reino de Cristo Jesus jamais passará. O reino de Deus jamais passará. Por isso podemos terminar a leitura lembrando o primeiro versículo, o primeiro anúncio: o Senhor reina. Mas aí a gente tem um problema agora. Tá, o Senhor reina. O que isso significa para mim, Jonas? Eu tenho alguma vantagem de ser súdito? Quais são as vantagens de ser súdito deste rei? Imagine que estamos para começar o advento aí, né? E se existe uma imagem que não pode escapar da nossa visão, é a da luz vinda ao mundo, na pessoa de Cristo Jesus, embalado por uma mulher em seu colo, numa estrebaria, deitado numa manjedoura, o Rei do Universo. Essa imagem, ela deve nos fazer de alguma forma pensar: que tipo de rei é esse? Um rei que quer ser temido, mas que ao mesmo tempo, quando vem ao mundo, vem exatamente numa figura humana, e quando nasce, é colocado exatamente numa manjedoura. Que rei que precisa ser temido se apresentaria ao mundo desta forma? É verdade que quando ele cresce, se desenvolve, e depois da tentação, que é o seu estado probatório, inicia o seu ministério na Galileia, ele é tentado de muitas formas, mas ao mesmo tempo os milagres e os sinais o acompanham. Como Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27 nos dizem, ele estava com os discípulos no barco, por exemplo, ele estava dormindo. Não estava ouvindo ainda o sossegai da semana passada, mas ele estava dormindo, no meio de uma tempestade. Ele estava descansando, enquanto os discípulos estavam apavorados. De repente, um dos discípulos acorda Jesus, vamos perecer. O que Jesus diz em primeiro lugar? Vocês também, o Rei do Universo está aqui, fica em paz. Sossega, as ondas atendem ao meu mandar, sossega. Aí ele olha para o vento e para o mar e diz: sossega, o vento e o mar sossegam. Eles olham um para o outro e dizem: quem é esse que até os ventos e o mar o obedecem? Você corre os olhos para Mateus capítulo 14,
versículos 22 a 32, você vê Jesus encontrando com os discípulos no meio de uma tempestade, ele andando por sobre as águas. É o Senhor, é o Rei das águas, então o encontro deles no meio de uma tempestade. Um deles diz: quem é que está aí? Ele diz: eu sou. É exatamente a frase grega que traduz Yahvé. Jesus diz apenas: eu sou. E quando ele reconhece que se trata de Jesus, ele diz: se tu és o Cristo, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus simplesmente diz: vem. Ele sai do barquinho, vai em direção a Jesus, começa a afundar. Jesus o socorre, leva ele de volta para o barco. E toda aquela história está ali, não para dizer que Jesus vai te livrar dos sofrimentos, das tempestades, vai te trazer calmaria. Está dizendo ali que Ele é Senhor das águas, porque quando Ele volta para o barquinho, Ele determina que a tempestade cesse, e a tempestade o obedece, porque os mares, as ondas, a tempestade, todo o universo teme a Jesus de Nazaré. E por isso obedecem ao seu comando, obedecem à sua ordem. Mas um dia, esse rei, que domina o vento, que domina o mar, que domina os céus, que domina a terra, que andou entre nós, ele foi condenado à morte. Mateus, capítulo de número 27, versículo 27, diz exatamente o seguinte: quando os soldados prendem a Jesus, a guarda romana, logo a seguir, soldados do governador levam Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa, tiraram a roupa de Jesus, não vestiram roupa, não colocaram roupa nele, foi o contrário, tiraram as suas vestes, e ao invés de vestir roupas que deveriam ser dignas do rei Jesus, vestiram com um manto escarlate que imita o manto de um rei, teceram uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele, colocaram um caniço na sua mão direita, ajoelharam-se diante dele, zombavam dizendo: salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, pegaram um caniço, batiam na sua cabeça, e depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Então levaram para ser crucificado. Você corre os olhos para o versículo 37 e diz: por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Se havia entre os discípulos o temor diante de um Senhor que ordena os ventos e os mares para que se acalmem, agora entre os soldados romanos não há temor nenhum, zombam, escarnecem de Jesus, batem sua cabeça, chamam ele de Rei dos Judeus, mas ridicularizando, usando o que era justamente motivo de acusação, motivo de ofensa. Não há temor. Sabe por quê? Porque é difícil olhar para Jesus e acreditar que Ele nos ama, e ao mesmo tempo é o Rei do Universo. Porque não é fácil, como diz Apocalipse, sobretudo 19, não é fácil você justapor o cordeiro e o leão. A gente quer o leão, e a gente precisa do leão o tempo todo para andar na linha, porque o leão nos mete medo, o leão aterroriza,
O leão nos faz obedecer pela sua força, nos faz obedecer pelo seu poder, pela sua supremacia, porque ele tem na sua coxa e nas suas vestes escrito Rei dos Reis, e isso nos faz temer. Mas como temer um cordeiro? Como obedecer um crucificado e um humilhado? Como obedecer a Jesus nas condições em que ele se encontra? Parece que nem os discípulos conseguem oferecer uma resposta a essa pergunta. Porque no momento em que Cristo está diante dele sendo levado para ser crucificado, são as sombras do seu esconderijo, não o esconderijo do Altíssimo, mas as suas próprias sombras. O grande desafio de um cristão não é entender que Deus é todo-poderoso, que Deus é um leão, é entender que é necessário obedecer o Cordeiro, que é necessário obedecer o Cristo que ama, o Cristo que morre na cruz, como o Deus Todo-Poderoso que também ama e que também está comprometido com toda a obra da salvação. Jesus, quando morreu na cruz, ele fez o que talvez nenhum rei faria. Ele fez o que só ele poderia fazer. Porque sendo todo-poderoso e tendo todo o poder, só assim ele poderia fazer o que ele fez. Como diz Paulo em Filipenses, não julgando por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Nós não sabemos o que é isso, meu irmão. Não sabemos. Você consegue saber o que é obedecer a Jesus. Você consegue saber o que é ser obediente. Você não consegue imaginar o que é ser o rei do universo e ao mesmo tempo não julgar por usurpação ser o rei do universo e se submeter à humilhação de cruz. E a pergunta continua: por qual razão? Observe a sua agenda exatamente agora. Abra a sua agenda exatamente agora. E você vai descobrir que o seu sangue está vertendo. A pergunta é: por quê? Para quê? Há algo pelo qual fomos chamados a dar nossas vidas. A pergunta é: pelo que devemos dar nossa vida? Pelo quê? Qual é a coroa que está brilhando diante de você? Qual é o cargo que está diante de você, que você está olhando e diz assim: isso está brilhando para mim, eu quero isso. Como você pode desejar isso, sabendo da história de Jesus? Que o Evangelho é uma só história, a história de um rei que deu sua própria vida para salvar os seus. E por que ele faz isso? Porque ele é fiel, porque ele é santo e porque ele é eterno. Por isso eu e você não temos como saber. Jonas, eu estava quase achando que você estava dizendo que eu precisaria fazer tudo o que Jesus fez para ser salvo. De forma alguma. A única coisa que eu estou dizendo para você nessa manhã é justamente o contrário. Você não sabe até o momento em que você mergulhar fundo no Evangelho o suficiente para saber que ele não é sobre você e a coroa que você quer.
ele é sobre Jesus e a coroa dele, que pertence a ele, que é só dele. Jonas, é difícil obedecer ao Senhor, porque para obedecer ao Senhor, eu preciso fazer umas coisas que eu não estou querendo fazer. É muito difícil. E eu queria terminar exatamente falando sobre isso. É muito difícil por uma razão. Porque há uma artimanha do diabo em oferecer para a gente o pecado como uma delícia. O pecado é sempre a desobediência ao rei. E ele é delicioso. Só que isso é uma mentira. É a mentira, a grande mentira é essa. Não, Jonas, é gostoso sim. O problema não é esse, o problema é que se omite a grande verdade. Ele não é só delicioso, ele é mortífero, ele é um veneno. A comida está envenenada, é gostosa a comida, é deliciosa, mas depois você vai começar a sofrer, porque tem veneno ali, vai te envenenar, vai te destruir. A artimanha de Satanás é fazer você olhar para as delícias e nunca para a podridão que está escondida dentro das delícias. O rei do universo está invertendo o baile de máscaras. Ele está invertendo tudo. Está dizendo para a sua igreja o seguinte: calma, uma manjedoura não é tão ruim assim. Calma, uma cruz não é tão ruim assim. Calma, o sofrimento não é tão ruim assim. Calma, a perseguição não é tão ruim assim. Calma. No interior do sofrimento existem delícias, existe deleite, existem recompensas maravilhosas que somente aqueles que suportam o sofrimento recebem de Deus. Há uma promessa de Deus, e portanto de um Deus que é fiel, que não mente e que vai cumprir. Me dirijo a você que está procurando na coroa o deleite. Nela está o veneno, meu irmão, nela está o veneno, minha irmã. É o contrário. Não é a coroa, é a túnica que te cabe. A túnica do rei que lava os pés dos seus discípulos. A túnica do servo. Não nos cabe ser reis. A única coisa que nos cabe nesta vida é sermos servos. E essa talvez seja a mais terrível de todas as tarefas desta vida. Porque se existe uma coisa que a gente gosta, é de ver Jesus humilhado, mas não de nos vermos ali, humilhados com Ele. Queria convidar você a curvar sua cabeça.